Aos que se queixam do vento, os que esperam que ele mude e os que procuram ajustar as velas. William George Ward. Esta frase abre o livro que eu irei resenhar hoje. Estou falando de Tô Perdido, Mudança e Gestão de Carreira, da Adriana Gomes, que é mestre em psicologia, tem pós-graduação em psicologia clínica e tem uma grande experiência em gerir carreiras, justamente porque boa parte da sua vida ela dedicou à triagem de currículos. O que eu sei que no primeiro momento pode parecer muito distante. Psicologia, triagem de currículos, não são áreas que se encaixam. No entanto, ela nas primeiras páginas do livro contará sobre como foi a sua trajetória e por que ela chegou na função que ela desempenhou durante tanto tempo, que é justamente essa questão de triagem. Porque inicialmente ela, ali com seus 21, 22 anos, era formada em psicologia, atuava, mas ela teve uma desavença com a sua supervisora, isso incomodou muito ela e fez com que ela quisesse abandonar a psicologia e ir para uma outra área. E ela acabou indo para uma área de RH. Passado algum tempo ela começou a atuar com triagens de currículo. Então, por exemplo, a empresa contratava ela e a empresa tinha uma pilha imensa de currículos. Ela pegava os currículos, avaliava eles e a partir daí ela falava, pô, a empresa quer uma pessoa para função tal. Então, qual pessoa está dentro deste perfil? Porque não é quem é melhor, quem é pior, qual currículo é melhor, qual currículo é pior. É qual currículo é mais compatível com a demanda ali, né? Então, ela fazia esse processo e aí entregava para a empresa já as pessoas que tinham que ser entrevistadas. E ela passou muitos e muitos anos fazendo isso. No entanto, ela mesma se sentia insatisfeita com o que ela executava. Até que, em determinado dia, ela começou a escrever em blogs sobre essa questão de carreiras e tudo mais. E ela começou a se sentir melhor. Posteriormente, ela recebeu um convite para escrever uma coluna de jornal fazendo a mesma coisa. E aí que ela se sentiu mais realizada ainda. E ela foi descobrindo que, de fato, era essa função que fazia com que ela se sentisse plenamente satisfeita profissionalmente. E aí isso culminou, claro, na publicação desse livro, que foi em 2014. Este aqui, inclusive, não é meu, foi emprestado pelo meu cunhado, então muito obrigado por ter emprestado ele. E é isso, pessoal. Então, basicamente, o que ela vai fazer é assim como na frase inicial, onde ela fala sobre pessoas que veem o vento e se incomodam com o vento, pessoas que esperam o vento passar, ou seja, você vê que são pessoas passivas, né, diante do vento. E tem as pessoas que ajustam as velas, que realmente vão para a mudança, correm atrás do seu objetivo, buscam uma transformação. E é para essas pessoas que essa autora escreve esse livro, ou talvez até para as pessoas que não são assim, mas ela ensina como as pessoas devem agir para ser. Então é um ponto muito interessante, né? Basicamente esse livro vai ser um guia para 4 principais aspectos na minha percepção. Primeiro, para identificar se precisamos de fato de uma mudança de carreira, porque muitas vezes nós não precisamos, às vezes, por exemplo, largar a nossa área de atuação. Às vezes é só o ambiente. Então ela faz esse processo de nos mostrar... aliás, ela só vai direcionar a nossa reflexão, tá? Esse livro ele é quase filosófico, né? Ele não é um livro que você vai sair com respostas, não. Ela vai trazer vários problemas que você vai usar como pilar para refletir, certo? Para nos guiar, para encontrar o que queremos fazer. Então, por exemplo, no primeiro, ela vai ver se realmente precisa mudança. No segundo, ela vai mostrar, poxa, certo, você não quer isso, mas o que você quer de fato? Porque tem muitas pessoas que não têm essa clareza. Então, ela vai trabalhar essa questão também. E para nos orientar didaticamente como devemos fazer isso, certo? Então, identificar e nos guiar para agir. E também um negócio muito importante é que ela vai tratar a insatisfação profissional com muita seriedade, que eu acho que é o 4º ponto, né? Então, ela vai tentar nos conscientizar de que é normal ser insatisfeito profissionalmente, inclusive ela vai trazer números de pesquisas para embasar isso. E ela vai tratar com seriedade no sentido de que ela, por ser psicóloga, ela sabe o quanto que isso afeta as pessoas. Ela sabe que uma pessoa que é insatisfeita profissionalmente, ela passa, no mínimo, 1/3 do seu dia dentro de uma empresa na qual ela é insatisfeita. E no padrão da sociedade, ela vai trabalhar 5 de 7 dias na semana. Fora as pessoas que trabalham um 6x1, por exemplo, então vão trabalhar mais ainda. Então ela sabe que é muito tempo num ambiente que não faz bem para
psicológico da pessoa. E por isso ela vai trabalhar com muita seriedade. E uma coisa que eu gostei bastante é que nas primeiras 2 páginas e meia, talvez 3 páginas, ela faz uma compilação de relatos de pessoas que muitas vezes são até bem-sucedidas nas suas áreas de atuação, mas elas são insatisfeitas. Então tem lá advogados, tem engenheiros, tem médicos, tem um montão de pessoa com as mais diversas idades chegando nas consultas com ela e dizendo, olha, eu estou insatisfeito. Então ela compila tudo isso e nos mostra. Então tem vários exemplos de pessoas que, assim como eu, por exemplo, tem 27 anos, aí tem várias pessoas na casa dos 30, várias pessoas na casa dos 40, e nós vamos percebendo que é normal estar insatisfeito profissionalmente. É algo que, infelizmente, acontece, certo? Então não adianta nos martirizar. Por exemplo, eu, com meus 27 anos, não adianta eu querer me martirizar por isso, achando que eu sou um problema na sociedade ou algo assim. Não, é algo natural, é algo que acontece. É claro que quanto mais cedo nós conseguirmos fazer uma transição de carreira, melhor. Mas essa insatisfação ela pode ser presente em qualquer idade e não está 100% vinculada a sucesso profissional. Muitas vezes pessoas com sucesso também estão insatisfeitas. Inclusive ela vai trazer alguns pontos que com frequência são trazidos para ela nos seus atendimentos com a psicologia, que ela também trabalha com isso paralelamente, né? Então ela vai trazer algumas queixas muito frequentes, como por exemplo, sobrecargas. Então, tanto sobrecarga com horas de trabalho, né? Então a pessoa trabalha muito tempo, tem pouco tempo de descanso. Por exemplo, eu citei a 6x1, por exemplo, nesses casos. Sobrecarga com metas e cobranças também. Então, por exemplo, pessoa, ela às vezes nem passa tanto tempo no ambiente de trabalho, mas é tanta cobrança que aquilo suga a energia dela. Então isso atrapalha muito internamente aquela pessoa de continuar seguindo sua vida com tranquilidade. Estresse. Então excesso de estresse também é algo que ela trabalha, que deriva muito das coisas que eu falei anteriormente, né, das sobrecargas. Ela vai falar sobre a competitividade exagerada que ocorre em muitas empresas. Então, tanto sobrecarga interna de pessoas lutando por uma vaga, talvez, por ascensão profissional, como também competitividade, enfim, pelas metas que foram estabelecidas também. Então, tudo isso vai sugando as pessoas, né? Conflitos internos com pessoas, né? Então, você não está bem com a sua equipe de trabalho, ou às vezes até com o seu superior, que foi o caso dela, inclusive, no início da carreira, que fez ela mudar de área, né? E também a falta de perspectiva de crescimento dentro da empresa. Então a pessoa trabalha lá, olha ao seu redor e vê que não tem para onde crescer. Não tem como se desenvolver. Isso é algo que com frequência também frustra as pessoas, certo? E para nos tranquilizar e acabar com essa sensação de nossa, eu sou incômodo para a sociedade, só eu não sou satisfeito, ela diz que no mundo, segundo pesquisas, entre 55% e 76% das pessoas não se consideram satisfeitas com os seus trabalhos. Ou seja, da metade até 1/4 das pessoas, aliás, 3/4 das pessoas, elas não se consideram satisfeitas. Certo? Uma porcentagem meio alta. Inclusive no Brasil, esse número ele beira ali o nível máximo, né? Então 75, 76% das pessoas no Brasil não estão satisfeitas com a sua profissão. Então, tudo bem você estar insatisfeito, faz parte, tá? E aí ela vai entrar num aspecto muito importante, que é por que isso acontece, né? Afinal de contas, se você está numa empresa, você optou por estar ali. É claro que cada pessoa vai ter circunstâncias específicas, muitas pessoas têm menos margem de mudança, muitas pessoas não tiveram tantas oportunidades de, por exemplo, ter um embasamento educacional tão bom para poder migrar, né, e se desenvolver em outras áreas. É claro que isso vai ser relativo de caso para caso, mas de uma forma ou de outra, as pessoas em geral, se estão em uma empresa, é porque elas optaram por estar ali. Elas que entregaram o currículo, elas foram selecionadas, elas foram chamadas, passaram pela entrevista e estão ali. E se elas não pediram a conta, não saíram da empresa, é porque elas escolheram estar ali. Então, por que há essa insatisfação? E até mesmo com pessoas, como a gente vê no relato, com pessoas formadas.
Então muitas pessoas se formaram em uma área, se formaram em advocacia, por exemplo, fizeram direito e não se sentem bem advogando. Por que isso acontece? Porque no Brasil, e isso acontece em muitos lugares do mundo também, mas nós escolhemos a nossa profissão com os nossos 17, 18 anos de idade, que é uma idade bem nova. Eu, por exemplo, eu escolhi a minha profissão com 16 anos. Eu terminei o ensino médio assim que eu completei, assim que eu saí do 16 para o 17. Então, com 17 anos eu já estava na faculdade. Então, eu vivi isso, né, de escolher muito cedo. E honestamente, quando eu escolhi, eu não tinha noção nenhuma do mercado do trabalho. E é o que ela fala no livro. A gente não sabe como funciona. Porque mesmo as pessoas que começaram a trabalhar cedo, elas têm ali 2 anos de profissões. Então elas não têm muita noção. Então com 17 anos a pessoa não conhece o mercado de trabalho e mais do que isso, a pessoa nem se conhece a 100%. Então é muito difícil que com essa idade você tenha a maturidade para entender o que você quer de uma carreira, sendo que você não sabe como funciona uma, e o que você quer da sua vida inteira, sendo que você nem se descobriu 100%. Então são aspectos que ela trabalha dentro do livro. E quando a gente acaba escolhendo uma área e vai seguindo nela e perseguindo os nossos objetivos dentro dela, né? Então, a pessoa que se formou em Direito, ir lá e passar no OAB, ou por exemplo, eu que me formei em História, ir lá e começar a lecionar. Quando a gente vai perseguindo esses objetivos, uma hora a gente alcança, a gente entra na área e vai vivendo. Só que se a gente não se encontrar dentro disso, a gente acaba tendo problemas vinculados ao nosso psicológico, né? Como, por exemplo, burnout, que é algo que está muito popular hoje em dia, né? A depressão, a ansiedade também é muito frequente, compulsões alimentares. Então, todas essas crises, elas ocorrem e ela trabalha um pouco isso dentro da obra. E, inclusive, ela vai dizer que se algo está nos fazendo mal, a gente precisa agir e mudar. Porque isso vai ir se acumulando e uma hora vai cobrar um preço. Então, ela trata isso com muita seriedade. Eu gostei bastante do livro, tá, pessoal? E aí ela vai falar, de fato, sobre a mudança, né? Então, precisamos mudar? Realmente não estamos satisfeitos? Beleza. Ela vai meio que dar um passo a passo. E vai trabalhar 2 pontos. Primeiro, mudança na área? Ou é só mudança na perspectiva sobre como nós avaliamos a área? Porque muitas vezes a gente passa por tantos estresses no nosso ambiente de trabalho que nós até estamos satisfeitos na função que nós executamos. Mas nós não queremos estar ali. Então, ressignificar é importante, certo? E mais do que isso, avaliar as coisas boas da sua função. Porque muitas vezes elas têm ali algum aspecto que de fato te incomoda, mas não é a totalidade. Então não vale a pena entender se realmente você é bom nisso, você gosta disso de alguma forma e algo está atrapalhando. Então ela trabalha a questão da ressignificação, mas é claro que ela se aprofunda muito mais na questão de mudança de área mesmo, porque o livro fala sobre isso. E aí, afinal de contas então, já que nós vamos falar sobre mudança de área, que deve ser feito de uma forma muito bem feita, inclusive tem uma analogia que ela usa umas 4 ou 5 vezes dentro da obra que eu achei muito importante, né? Que é mudar de carreira é como você estar com 2 barquinhos, estar com um pé em um e um pé em outro. Então você está num rio, tem 2 barcos, um de cada lado, eles estão encostados. Você está com um pé em um e um pé no outro. Mudar de carreira é isso. É um pé na carreira que você está e um pé na carreira que você quer seguir. Em raras vezes, a não ser que você tenha muita reserva financeira, você vai conseguir pular de um barco para o outro. Então, geralmente, esse processo ele leva tempo e precisa ser feito de forma conciliatória entre as 2 profissões. A que você executa e a que você quer ir. Então, um pezinho na que você executa e um pezinho na que você quer ir. E uma hora esse barquinho vai ir se afastando. E você vai ter que escolher em qual barco você vai ficar. Porque senão você cai na água. Então você vai optar por pôr os 2 pés na nova função ou os 2 pés na função anterior. Certo? E beleza, então decidi que quero mudar de carreira. Decidi que o barquinho no qual estou não é bom. O que eu devo fazer? Eu não sei para qual área eu quero ir. E aí eu me sinto perdido. Então o que ela fala é sobre o autoconhecimento, né? Então você precisa se analisar. Então
veja dentro de você quais são as coisas importantes para ti. Então, por exemplo, para mim, as coisas importantes são, por exemplo, tempo, né? Tipo, então eu não quero um emprego que me sugue exageradamente. O peso que tem o financeiro, se é muito, se é menos, enfim, qual é o peso financeiro na minha próxima escolha, enfim. E você ir analisando, eu quero um emprego, por exemplo, que não fique me mandando de um estado para o outro, porque tem empregos que vão fazer isso. Então tudo isso tem que ser posto na balança para você escolher, eu quero tal área, certo? E sobre o autoconhecimento, ela fala sobre o aspecto também de saber receber feedbacks, né? Então muitas vezes você acha que você tem características para uma área específica, mas quando você conversa com outras pessoas, essas pessoas falam para você, poxa, mas você também seria bom em outra. Então ouça os feedbacks que são muito importantes. E falando sobre autoconhecimento, eu quero ler um trecho. Eu sempre gosto de trazer um trecho sobre o livro no qual eu estou resenhando, para que vocês consigam entender como que é a escrita da autora, tá? Então o trecho que eu vou ler se encontra na página 82 e vai dizer o seguinte: autoconhecimento é processo para sempre. Ninguém pode dizer que tem autoconhecimento. Porém, quanto melhor você se conhece, mais adequadas serão suas escolhas e mais confortável você tende a ficar consigo mesmo e nas relações que estabelece com o mundo. Então aqui você consegue ter um pouquinho da noção de como o autor escreve, e aqui você percebe que é natural você não se conhecer 100%. Porque quando você começar com esse processo de, poxa, eu quero me entender, vai parecer que você está olhando para o infinito. Porque nós somos complexos, nós somos múltiplos. Então, tem coisas que são importantes para você e tem coisas que virão de forma destacada. Poxa, tais coisas são muito importantes. Mas você vai precisar de mais informações e você vai ter que ir escavando. E em vários momentos você vai ficar na dúvida. Poxa, será que tais coisas são tão valiosas ou são menos valiosas? Enfim, então é um processo muito complicado. Não é algo extremamente simples. Então, se preparem para isso, tá? Ela fala também sobre a questão de se preparar, né, financeiramente, se preparar em várias questões, né? Então você precisa ter uma reserva de dinheiro, porque você vai trocar de função. Você precisa se preparar na questão de aquisição de conhecimento enquanto está na sua área ainda. Então, por exemplo, você trabalha em X área, você quer ir para Y. Enquanto você ainda está na área X, você precisa ir conhecendo como funciona a área Y, que é a que você quer migrar. E você precisa testar, e ela recomenda que você faça isso antes de sair do barquinho no qual você está. Porque, por exemplo, teve uma mulher que ela atendeu, e essa mulher tinha um emprego, ela não se sentia tão bem, mas em determinado momento ela falou, poxa, eu trouxe esse cookies pra você. E ela provou o cookies dela, aqueles biscoitinhos, nossa, que delícia, muito bom esse que você fez. Ela falou, pois é. Eu tenho o sonho de trabalhar vendendo essas coisas, vendendo alimentos, enfim, doces, e eu gosto de fazê-los, principalmente cookies. Ela falou, interessante, isso pode expandir e pode virar de fato uma empresa, você pode trabalhar com isso. Então, já que você está insatisfeita, bora tentar, né? Ela começou a fazer isso. E aí, nas primeiras semanas, deu tudo muito certo. E assim, tipo, ela já começou a ganhar uma boa quantidade de dinheiro e ela pensou em, de fato, abandonar a sua área. Então ela chegou, após algumas semanas, para conversar com a doutora Adriana e falou, olha, tá dando certo o negócio dos cookies e eu estou querendo abandonar o meu emprego. O que você acha? E ela esperava que a psicóloga dela apoiasse ela e falasse, vai lá. E ela falou, olha, primeiro que ela não deu uma resposta, né? Porque não é o trabalho do psicólogo dar respostas. Mas ela disse que talvez seria mais interessante ela esperar um pouco mais. Ou seja, a resposta dela não foi uma resposta de incentivo, a resposta dela foi uma resposta mais cautelosa. Vai com calma. Espera um pouquinho mais. E aí a mulher saiu de lá triste, mas ela obedeceu. Esperou mais um pouco dentro das duas áreas. Passado mais algumas semanas, ela chegou na psicóloga Adriana, na consulta, e falou, eu tenho uma queixa para fazer. Ela, qual? Eu não aguento mais o cheiro dos cookies na minha casa. O cheiro tá no pano, o cheiro tá na cozinha, o cheiro vai pra casa inteira, na sala tem cheiro de cookie. Fora isso, eu tô engordando porque eu tô comendo muito doce e tudo mais. E ela falou, eu não aguento mais fazer isso, eu vou parar. E aí a Adriana, a autora do livro, ela diz,
o quanto que é importante você testar. Porque no começo, ela teve muita convicção de que daria certo a questão dos cookies, de que ela gostaria de atuar com isso. E talvez financeiramente até funcionasse. Mas você percebe que passado talvez 1, 2 meses, ela percebeu que aquilo era sufocante para ela. Então por isso é importante testar. E isso também pode voltar lá no início do vídeo sobre a questão de escolhermos a nossa profissão muito cedo. Nós não temos essa base de teste. Por isso que nós muitas vezes escolhemos errado. Certo? Então é isso, pessoal. O livro basicamente vai falar sobre essas questões. Aí depois a autora ela vai começar a falar sobre questões mais técnicas, né? Como, por exemplo, como você deve se comportar numa entrevista de emprego, como você deve formatar o seu currículo. E essa parte de formatação de currículo é bem extensa mesmo. Então, se você quer saber como formatar o seu currículo, esse livro aqui é bom. É claro que existem outras formas de você aprender isso também, mas esse livro serve para isso. Ela vai falar sobre até redes sociais, então alguns cuidados que você deve ter, tanto em redes sociais focadas em trabalho, como por exemplo o LinkedIn, como redes sociais pessoais mesmo, né, tipo Instagram e tudo mais. Ela vai falar sobre isso, e eu falando o nome de outras plataformas dentro do YouTube, hein? Ixi, que problemático. Enfim, pessoal, e ela vai finalizar basicamente com isso, tá? Dizendo que nós precisamos buscar sempre viver em um emprego que nós nos sintamos bem, certo? Porque no final das contas isso é o mais precioso. Nós vamos passar muito tempo na nossa vida dedicando àquela carreira. Então é importante nós nos sentirmos bem nela, certo? E também um outro ponto que ela vai trabalhar é a questão da idade. Não se sufoque porque você talvez já passou da idade para trocar de área. Não existe uma idade definida. Não existe. Então, mas eu já tenho 40 anos e quero trocar de área. Tudo bem. Se você está preparado para fazer essa migração, só siga os passos que ela passou de cautela e vá. Então se prepare, conheça a área que você quer migrar, faça uma reserva financeira e vai. É claro que isso vai ser muito relativo de caso para caso, tá? Mas se você realmente identificou que é a área que você quer ir, ela vai te direcionar para isso, certo? E a questão da idade, ela também fala sobre a questão de... Hoje, graças ao avanço tecnológico da medicina e tudo mais, hoje nós vivemos mais, bem mais. Então, automaticamente, antigamente nós vivíamos ali até os, 60 anos de idade, e automaticamente nós nos aposentávamos mais cedo. Então, a nossa carreira era mais curta. Cada vez mais nós estamos vivendo mais. E automaticamente nossa contribuição tem que ser maior também. Então, por exemplo, se fosse na década de 70, você querer trocar de carreira com 40 anos, seria de fato estranho, porque você já estaria mais próximo do fim da carreira do que no começo. Hoje, com 40 anos, você não está tão próximo do fim da carreira ainda, você está no meio. Então, isso já muda também a perspectiva, isso deve ser levado em conta. Por exemplo, eu com 27 anos, eu estou mais próximo do começo da carreira do que do final. Em determinado momento, isso talvez fosse próximo do meio, né? Então, enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre a questão de transição de carreira, se vocês já passaram por isso, se vocês já leram esse livro, já leram algum livro nesse segmento que vocês acharam interessante, querem deixar a recomendação aqui. Gosto muito quando vocês deixam essas recomendações, ajuda bastante. E é isso. Gostei muito da leitura. E deixo a recomendação para todos vocês, certo? Fora isso, deixem um like no vídeo para ajudar também. Um forte abraço, tamo junto.